Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje falarei novamente sobre Vale, porque hoje, pessoal, dia 26, segunda-feira, ótimo início de semana para todos. Minério de ferro despenca bastante e agora a Vale tem o seu resultado já publicado. Eu vou comentar por cima aqui o que eu achei do resultado que nós temos para 2024, tá? E o cenário também de curtíssimo, né? Como é que tá aí o minério de ferro? Então, as pautas do vídeo de hoje, pessoal, vai comentar um pouquinho do resultado utilizando esse slide da apresentação. Depois a gente vai para os múltiplos, preço justo. Acho que o mais importante aqui é olhar para os dividendos, data corte. Temos data corte em março. Vou falar sobre os valores, recalcular aqui o preço teto por hora de 2024 e o projetado aqui na média dos últimos 3 anos, sempre utilizando dividendo líquido. E aí viajamos um pouquinho nos artigos. Tá? Vou falar aqui sobre um artigo do Investidor, da Caterine, tá? Em relação ao dividend yield. Também em relação a preço-alvo de bancão para a Vale. E aí caímos nos fundamentos. Vou comentar aqui sobre a forte geração de caixa deste quarto trimestre, os resultados entre 12 a 13 bilhões de reais trimestrais, né? Colocam para trás o pior momento operacional da Vale, dos seus 4 a 6 ali. Então agora nós temos ali menos não recorrentes e mais recorrentes ali no resultado, forte geração de caixa, tem que acompanhar aí todo o trâmite que envolve a companhia em relação às catástrofes do passado recente, para ver se vai ser mais ou menos a contabilidade, mas de novo, né, são amendoins ali que a Vale tem que desovar, porque o operacional dela ainda é muito robusto. O que eu vou comentar aqui é a parte cíclica da Vale. Tá? A parte cíclica que nos coloca ali a possibilidade de retorno dos lucros ou dos fundamentos a 2018, 2017. Tá? E aí a gente vai começar a falar um pouquinho sobre preço e lucro, sem antes passar aqui pela sua composição acionária, dos institucionais, bateu ou não o IMAB e também tá, o CDI de 2003 para cá. A gente vai olhar para essa rentabilidade da Vale. Vamos falar sobre o momento, sobre o assunto da segunda-feira, que é a queda do minério de ferro. Então, de novo, vou trazer a dinâmica para vocês de queda da commodity e Vale podendo continuar a sua lateralização ao longo de 2024, mesmo com a commodity caindo, porque ainda tem caixa suficiente para, entre aspas, né, queimar em recompra de ações e também mandar bala no seu dividend yield, que tem bancão que coloca em 14%. Neste ano aqui. A última pauta do vídeo, pessoal, vai ser a análise gráfica com o meu cenário. A gente vai reformular não, né? Porque os pontos não mudaram. Tá? O minério vai oscilar para caramba nesse dia 26, né? Mais de 4% de queda aí chegou no intraday. Mas acho que a Vale tende a ser um pouco mais resiliente, até por causa dos dividendos agora batendo na porta em março. Certo, pessoal? Então aqui mais uma atualização da Vale. Vou colocar lá parte 2, tá? Para vocês acompanharem, porque tem muita volatilidade envolvendo, tá, o setor como um todo. Tá? Feito isso, disclaimer na tela, sou Bruno Mazzoni, analista CNP e técnico, e todos os dias aqui no YouTube, pessoal, eu comento sobre uma tese de investimentos ou uma atualização sobre o mesmo, que você já percebeu a dinâmica. No vídeo da Vale é um pouco mais enxuta, mas a gente fala sobre cenário macro, fundamentos, valuation e aí, por fim, análise gráfica. Eu até vou dar pitaco sobre opções também para vocês aqui no final da parte técnica da Vale. Pessoal, o que nós temos aqui na Vale? No operacional, né, avançando na expansão na capacidade de produção de minério de ferro. Então, os 3 grandes projetos aí estão avançando. Destaque maior aqui para a Vargem Grande, né, já no quarto tri de 2023, 78%. Tá? O S11, que tinha dado problema, não foi aqui um grande pepino, muito pelo contrário, já tem ali 2024 ainda um ramp-up interessante. Então, não deve ser ali, como eu falei, né, o momento operacional da Vale ruim, eu acho que já passou, ficou para trás. Tá? Então nós temos aqui os projetos de expansão em vento e polpa. Os fundamentos, me parecem que 2024 tendem a ter ali a casa dos seus 12 a 15 bi trimestral, como sendo ali uma expectativa interessante, tá? Para a gente olhar para a geração de caixa, tá? E também para a gente olhar para a nova realidade da companhia depois que ela ciclou para baixo. Tá? Então olhar os resultados trimestrais ali no trimestre, observar não os 4 a 7 bi, mas sim os 12, 13 bi, eu acho que é bem interessante. Tá? Por mais que a China tenha virado as suas turbinas, os seus canhões todos de investimento para a indústria de transformação e menos para a indústria imobiliária, por exemplo, construção civil e etc., até de infraestrutura. Tá? Na infraestrutura está muito mais específica em embarcações, pás eólicas, turbinas, etc., e menos, né, grandes empreendimentos imobiliários e também viadutos e pontes, etc. Pois bem, minério de ferro tende, pessoal, a ir e vir no ano de 2024
nessas faixas de preço que pela primeira vez dos últimos 12 a 24 meses sai de um cenário base para o primeiro trimestre, tá? Então eu tinha para o minério de ferro, e falando sobre ele aqui na pauta, pessoal, que até março, estamos no dia 26 de fevereiro, a gente ficaria entre 117, tá, e 143. Pois bem, o 143,30, beleza, faixinha cinza, consegui aqui pegar, capturar, de certa maneira ali, a parte do topo. Tínhamos o 144, o 153, 161. Mas o 143 e o 136,95 era a primeira faixa. Paramos ali. Aonde que eu começo a errar com alguns dias aí de erro, porque ainda estamos em fevereiro, pessoal. Eu não achava que a gente ia romper o 117, tá, e 40. E é um rompimento importante. Tá? É um rompimento que deixa para mim o minério de ferro mais vulnerável e com o cenário base agora para março de pelo menos ceder a 108,45. Então agora, para o segundo TRI, e o segundo TRI para o minério de ferro, pessoal, é um trimestre de enfraquecimento. O minério de ferro aquece de setembro a março. Março a setembro, não. Ele é semestral, tá? Então tem sido esse movimento da pandemia para cá, e é mais ou menos a mesma dinâmica que nós estamos vivendo no pós-pandemia. Tá? Eu acredito, então, em uma desaceleração do minério, pelo menos até os 108,45. Então você na Vale, tá? Olhando para opções e também olhando aí para os seus aportes, vejo que há uma janela de desconto aberta, tá? O que não necessariamente vai refletir na mesma intensidade de queda para as ações da Vale, porque temos dividendos, dia 11, se eu não me engano, já vou trazer as datas, e em qualquer momento a Vale tem caixa suficiente para anunciar mais recompras, caso a ação venha a seguir fidedignamente aqui a volatilidade do minério. Agora, o minério de ferro especificamente, pessoal, abriu essa janela para os 108,45. É cenário base que vai para lá. E antes ele cutuca o 123,65, tá? Ou o próprio 117, que agora de suporte, estão passando a ser resistência. Principalmente o 123,65. Tá? É uma baita de uma resistência ali, essa região do 123,65. Certo? Deixa eu corrigir aqui. 127 também. Deixa eu só colocar 127 bola. Tá? Então, aqui, 127 bola, pessoal, é região de resistência, faixinha amarela, então, condizendo aqui com a mesma, certo? Então, foi um movimento um pouco mais acelerado, até posso tirar aqui e ficar com esses dois pontinhos, 121,95 ao 127 para o segundo TRI. São as regiões aí de resistência com essa semana que se inicia com forte queda. Fechamos a semana abaixo do amarelo, pessoal. O amarelo é teto e o azul é suporte. Então deve-se esperar mais volatilidade para o lado de baixo. Enquanto isso, a gente olha para o valuation da Vale, já com imputado o quarto TRI, 6 vezes lucro, não olho, 8, quase 9% de dividend yield, olho menos. Tá? O que eu vou olhar? Alavancagem, tá? E PVP. São os dois indicadores fundamentalistas que eu vou olhar para a Vale. Como é uma ação cíclica, é onde eu vou olhar aqui. Se em algum momento ela negociar abaixo do book, vai ser histórico, tá? E a dívida não pode alavancar muito, porque aí o dividendo diminui e o amortecimento por uma queda do minério, tá? Vai ser mitigado. Tá? O preço justo de grã vai caindo, pessoal, conforme o ciclo de lucro vai cedendo. Então esse é o problema de fórmulas prontas para ativos cíclicos. Tá? Então tá lá em 99,35, ainda é super alto. Eu vou dizer para vocês que alguns bancos aqui colocam ela a mais de R$80, mas antes de falar dos bancos em preço-alvo, vamos falar em dividend yield. Então, segundo aqui analistas, né, o dividend yield da Vale pode chegar a 14% em 2024. Esse pode ser um belíssimo amortecedor para queda. Créditos aqui para Caterine Rivas, tá, do Estadão, certo? Então, 14% de dividend yield, pessoal. A gente está falando de um incremento substancial dos 9% atuais. Tá? Quando a gente olha para dividend, pessoal, que a queda acompanha o lucro, o dividendo acompanha o lucro. Então, esse ano nós temos os R$ 2,74, que inclusive, importante salientar, dia 11 de março, tá? Dia 11 de março é a data corte, pagamento dia 19 de março, valor R$ 2,73, R$ 2,74, que representa já 4,06%. Então, dos 14%, 4% já foram. Falta mais 10%, além de uma possível recompra de ações aí que a empresa teria capacidade de fazer. Então, anotem, dia 11 de março, 12 DataX, já pode fazer o que bem entender se você está posicionado na Vale, para receber o direito, para receber o dividendo no dia 19 de março. Então, quem tiver posicionado e dormir posicionado no dia 11 de março, já adquiriu o direito de no dia 19 do mesmo mês, receber R$ 2,74 ali
tá? O que representa 4,6%. Tem bancão projetando, tá? Bem acima disso, aos 14%. Qual que é a média líquida que a gente pode esperar aqui para Vale, pessoal? Algo em torno de R$ 5,24, no caso, no pagamento de 2024, pela média líquida dos últimos 3 anos, 7,78% seria o dividendo, R$ 5,24. Então, eu vou colocar aqui o preço teto atual de R$ 2,74, mas não vai parar por aí, R$ 45,66, tá? Vai ter um incremento aí, na minha opinião, de pelo menos, tá? Até os 5,24. Vamos colocar aqui 5,24, R$ 87,33. Tá? O que é importante salientar, pessoal? Como eu falei aqui no operacional da Vale, roubando aqui dados do Fundamentei, tá? Nós temos aqui a volta do lucro trimestral, aqui nessa faixa, deixa eu sinalizar para vocês. Então é essa faixinha que eu estou de olho. Tá? Nós temos a volta para os 13 a 12 bi. Tá? Isso com 13 bi, quase 14 bi no terceiro TRI 23 e agora 12 bi no quarto TRI de 23. Então, esses dois resultados, pessoal, devem formatar aqui, tá, os resultados de 2024, pelo menos de início. Nem a reabertura em 2023 da China, tampouco a barriga que ela teve ali nos fundamentos do segundo TRI para o terceiro TRI. Tá? E essa aceleração no final do ano, ela deve ser a tônica aqui, ó, tá? Para 2024. Esses fundamentos com uma geração de caixa muito robusta, tá? Dobrou aqui, quase dobrou o caixa, tá? De trimestre para trimestre. Então, de novo, ela tem fôlego para fazer recompra de ação e para manter dividendos em 2024. Eu só ficaria muito de olho na oscilação do minério. Esse airbag para queda ela tem e deve acontecer em 2024, tá? Se não ao longo do ano, pelo menos no primeiro semestre. Agora, ele não é infinito, tá? Se o minério continuar caindo, pessoal, a Vale em algum momento deve retornar nos seus lucros a 2016, por exemplo, tá? Porque é ciclo. A BB, Banco do Brasil, vê menos potencial. Créditos aqui para Diana Cheng, mas o menos potencial dele, pessoal, é cortar ou ter cortado de 94 para 89, tá? Então o BB está acreditando que a Vale vai valer 89 até o final do ano. Nos fundamentos, pessoal, já dei a trela para vocês, ciclando para baixo, mas com boa geração de caixa e baixa alavancagem. Airbag contratado para 2024. Então não se assustem aí se o minério estiver desabando, como está hoje, e a Vale não desabar. Tá? Ela tem caixa ali para ter um airbag bacana. Essa é a grande vantagem de se investir na empresa mineradora e não na commodity. Tá? O Warren Buffett sempre diz. Legal? Mas é nítido que o resultado da Vale está ciclando para baixo. E a gente pode ter, na parte anualizada, ela fechou 2023 bem abaixo de 2022, mesmo com o retorno da China, a reabertura da China. Então é um sinal estrutural aqui, pessoal. Esses 40 bi ano podem ser, acho que até um pouquinho melhor, pode ser 2024, tá? Do que 40 bi, mas eu não vejo muita distância. Então 2023 já pode ter sido ali um bom ano de parâmetro, tanto para dividendos, na casa dos seus 27 bi. Eu acho que 2024 ela pode manter esses 27 bi de dividendos. Tem caixa para isso, fez caixa para isso, terminou, tá? 2023 com 36 bi e meio de caixa. Tá? Um aumento aí em relação a 2022. Então, operacionalmente falando, foi melhor. No lucro, na última ponta, está ciclando para baixo. Eu acredito que esses resultados de 11 a 15 bi trimestre, pessoal, serão a realidade da Vale ao longo de 2024. Tá? Por isso que a minha expectativa é de um ano muito parelho ali, em termos de dividendos, com 2023. E aí eu olho para 2023 com R$ 5,92, 8 e pouquinho. Eu estou falando um pouquinho abaixo só, R$ 5,24, 7,78, mas tem bancão colocando a 14, tá? Então quem sou eu? Eu quero deixar claro aí a minha opinião, mas também de quem de fato tem uma equipe ali fazendo os estudos, né? E projetando e recomendando para os seus clientes. Previ, que causou um alvoroço aí com manteiga, né? 8,68% aí é o institucional com maior posição hoje, tirando os controladores. BlackRock com 6,12, ela é uma corporation, né? Então não necessariamente tem controlador, né? Retiro o que eu disse aqui, mas tem instituições aí com posições relevantes, tão quanto, tá? Ou muito parelhas a Previ, que é o caso inclusive da BlackRock, né? Que tem 6,12, a Capital Research com quase 5, a Vanguard com 2,70, Capital World com 2,55 e a Caixa Econômica com 1,45. Essa é a fatia aqui da Vale. Quero finalizar o vídeo dizendo que de 2003 para cá, pessoal, durante o ciclo de baixa, ela perde para as rendas fixas. Essa é uma empresa cíclica, então é importante colocar isso para vocês, mas no ciclo de alta compensa, tá? Então eu vou trazer aqui na média, ou melhor, né? De 2003 para cá, subiu 1.675, o IMAB 1.270 e o CDI 712.
Tá? É uma ação espetacular, pessoal, para você holder consistente, compra todo santo mês sem diminuir ou aumentar a intensidade? Eu acredito que não, porque ela tem bons ciclos aqui de queda e nós ainda não temos uma nova China ou um novo grande polo de investimento em infraestrutura e no setor imobiliário. Nós temos potencial, algumas indústrias sendo trazidas, se é que existe essa palavra em português, de volta para os seus países de interesse ou para países amigos, que é o reshoring ou onshoring, tá? Mas nada é parecido com o que aconteceu de 2000 a 2010, tá? Então ainda vejo, tá, como perigo, sinal de alerta ali, você não diminuir ou aumentar a intensidade dos aportes na Vale, porque ela é sim uma empresa cíclica, beleza? Então, feito isso, está lateralizando agora. Minha opinião é que vai manter essa lateralização nesse primeiro semestre, mesmo com a queda do minério, porque ela vai conseguir remunerar o seu acionista bem, tá? Mas o seu lucro já está dizendo para a gente para onde os preços tendem a ir, né? Se nada mudar, né? Se continuar esse ciclo de baixa. Então, nós estamos voltando aqui para casa dos seus 10 bilhões trimestre. Por hora, a gente está negociando ou reportando, como eu mostrei para vocês, mais na casa dos seus 13 como média, 15, do que necessariamente para os 10. Mas eu volto lá para 2016, pessoal. Nós tivemos resultados ali, principalmente 2017 e 2018, nessa mesma toada. Então, ciclou para baixo. Agora é hora da gente olhar para a economia real, na minha opinião, estabilizando, lucros da Vale estabilizando, só o chorinho de todo o boom que nós tivemos de 2020 para cá, ele ainda existe em 2024. E ela pode utilizar para remunerar os seus acionistas. Tá? Pode e até deve, na minha opinião, utilizar, porque não tem nenhum grande projeto, pelo menos não por hora, que vá dispendiar da Vale um gigantesco capex. Tá? Só não acho que vai ter esse airbag caso as coisas continuem piorando para o minério de ferro. No segundo semestre em diante, acho que 2 trimestres o acionista está muito bem obrigado aí desse dividendo. Não acho que vai ser os 14%. Vejo muito mais na casa dos 7, dos 8, no ano de 2024. Mas ainda assim é um belo dividendo. E aí eu coloco para você, né, que as ações estão lateralizando, mesmo com o lucro caindo. Por quê, pessoal? Dividendos e recompra de ação. É a maneira pela qual você se beneficia ao investir na mineradora e não no minério. Tá? No preço, pessoal, eu comentei para vocês até agora um momento mais de alerta por causa da queda dos fundamentos e também do minério, mas o preço, de novo, né, eu acho, na minha opinião, o cenário base vai ter muita dificuldade de passar aqui dos 64 e 81. Tá? Bastante dificuldade, na minha opinião. Passou, pessoal, aí sim. Tá? Eu acho que você fez muito bem de diminuir os aportes na faixinha amarela aqui dos vídeos, ou até quando saiu da faixinha amarela, que era o base, né, para o primeiro trimestre, ela saiu aqui nesse mês, nessa abertura também saiu, você não ter investido em nada, e agora na base da faixinha amarela você voltou a comprar. Pois bem, estamos lá. Apesar da volatilidade da cauda, o fechamento está dentro de 68 e de 67. 64 sendo o último guardião. Pessoal, Vale entrou para essa faixa aqui de preço de 64,80 para baixo. Eu vou errar o cenário base. E vou dizer para vocês, pessoal, com os fundamentos de hoje, ela está muito mais fragilizada nesse fundo do que esteve nos últimos 2 anos. Ela tem menos gordura para queimar aqui. Então a gente pode ver a Vale perder os R$60. Certo? Pessoal, feito isso, o cenário base 64, 67, 68, bons suportes. Você vendedor de put aí, eu não acharia que você está sendo muito otimista. Muito pelo contrário, pela remuneração do acionista, você pode ter a grande mineradora segurando os preços aqui, mas com certeza, a partir dos 74, 73, independente do cenário, eu não estaria ali acelerando as compras, quiçá comprando. Tá? Acho que está mais claro, então, a parte de estabilização do teto do que do piso. Tá? Veremos ao longo desse segundo tri. Maio está aí com uma atualização dos resultados. Pessoal, é isso. Um vídeo um pouco longo, para variar, 20 minutos. Espero, novamente, né? Aqui ficou o Clube da Vale, né? Não o Clube dos Dividendos. Mas de tempos em tempos temos gigantescas volatilidades. Por enquanto, a outra gigante, que é a Petrobras, não tem essa volatilidade, ainda bem, né? Parabéns para você, acionista da Petro. Por isso que eu não publico vídeos da Petro com tanta frequência mais. A Vale, por hora, está sendo a queridinha. Certo? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.